Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Tio, saudações. Hoje é 10 de novembro de 2019 e tem atualização da palestra do Dr. Sam. Fiquem com o áudio e logo após eu vou fazer os comentários. 10 de novembro de 2019, palestra. Bom dia, em nome de Deus, o Misericordioso. Uma das características da sonda SOU através de seus campos de monitoramento, LASCO 2 e LASCO 3, que a sonda mostra os objetos de alta densidade nebulosa, como um único objeto aparece nos campos de monitoramento, sem extensões de espaço somente quando essa densidade diminui para aparecer fragmentada, como no caso de aparência do nosso visitante pesado na imagem clara abaixo. Dizem que Nibiru cresce de tamanho e se aproxima e depois aparece em um segundo tiro. Então para onde foi o tamanho grande? Senhores, a aparência deste objeto nos campos de monitoramento depende de 3 pontos. 1. A superfície iluminada oposta ao campo de monitoramento. 2. A inclinação do núcleo central. 3. A sincronização do movimento entre o campo de monitoramento e o próprio objeto na captura apropriada no momento certo por integração eletrônica. Em outras palavras, vemos a Lua em várias fases, dependendo de sua superfície iluminada, mas a Lua é um corpo celeste quando está na fase de Lua crescente, é a mesma quando está na fase de Lua cheia. O mesmo acontece com Nibiru e nos campos de monitoramento das sondas. Esses campos são dedicados ao estudo da estrutura formal de Nibiru, e não é a proximidade e distância com a Terra. Para quem ainda não conhece o princípio da integração eletrônica, tem este exemplo: o retrovisor do carro pode cobrir um certo ângulo atrás, mas se colocarmos na superfície do retrovisor um pequeno espelho, acetinado ou convexo, esse espelho nos proporciona ângulo de visão mais ampla quando olhamos para o mesmo retrovisor original. Este princípio é usado pela SOU quando o campo de monitoramento cobre o ângulo de abordagem de Nibiru com um ângulo de 360 graus quando filmado o Sol. A questão da aparência de Nibiru, grande ou pequeno, é devido às 3 condições acima, e a cauda gigante de meteorito que atingirá a Terra, e não é o corpo central como muitos pensam. Senhores, este hóspede pesado enfureceu elementos de elite desde sua descoberta, e eles agora estão vivendo um verdadeiro pesadelo e não sabem como sobreviver. Os abrigos reforçados serão inúteis diante do deslocamento dos continentes, e sair da Terra e viver na Lua é pura bobagem. Então, o que fazer? Notícias foram recebidas que diz que um dos oficiais de assuntos espaciais da França pede ao presidente dos Estados Unidos que ajude a destruir Nibiru através de armas nucleares, e nós já sabemos que alguns países desenvolvidos criaram o chamado escudo espacial para combater perigos. Mas, que tipo de perigo? Esse alto funcionário pediu e ameaçou que, se a cooperação não for feita, a França enfrentará esse perigo iminente sozinha. Será que eles enlouqueceram? O relatório não indica a data de chegada, mas sugere que é perto. E quem acompanha notícias do clima, e milhares de geofísicos especializados em anomalias climáticas sabe que chegaremos a um ponto sem retorno no futuro próximo, e como não, e o campo eletromagnético, em caso de compressão e fraqueza contínuas, e continua no caminho de deformação severas, que chegou ontem à barreira de 1.200 kms, apesar das velocidades abaixo do limite crítico entre torção e indução, 1.500 kms, que causou 2 casos de inchaço limitado no campo magnético que ocorreram através de 2 pulsos com intervalo de tempo longo entre um pulso e outro, o que indica que as coisas estão acelerando e o campo terrestre enfraquecendo, e só resta acontecer os colapsos esperados para descobrir a data de chegada. Deixo vocês agora com o texto traduzido em anexo à palestra de Aziz Mohamed Abu Lima.
A paz esteja com você e a misericórdia e bênçãos de Deus. A Casa Branca recebeu na terça-feira um telegrama diplomático urgente afirmando que o governo francês pode usar armas nucleares para destruir um intruso celestial, Nibiru, rumo à Terra, de acordo com uma fonte de Washington que afirma que o presidente Trump mal olhou para o documento antes de entregá-lo ao seu consultor científico-chefe, meteorologista Kelvin Droegemeier, para análises adicionais. A nossa fonte disse que o documento foi de autoria de Jean-Yves Le Gall, presidente do Centro Nacional de Estudos Espaciais da França, CNES, e aprovado por Emmanuel Macron, cuja assinatura manuscrita apareceu na parte inferior do resumo. No documento, Le Gall alerta que Nibiru está próximo do perigeu e logo desencadeará efeitos cataclísmicos na Terra, a menos que sejam tomadas medidas decisivas para alterar sua trajetória ou destruí-la. Aparentemente, ele descartou o primeiro, escrevendo: como nossos maiores cientistas descartaram mover Nibiru, nenhuma força terrestre pode mover Nibiru, a única opção restante é a sua destruição. Destruir Nibiru antes que potencialmente destrua a vida na Terra para atingir esse objetivo. Le Gall sugere que a França lance todo o seu arsenal nuclear em Nibiru, baseando sua opinião em um estudo de pesquisa do CNES classificado em 2016, que afirma que um massivo ataque nuclear no raio de 66 mil quilotons deve destruir Nibiru em trilhões de fragmentos inofensivos, que incinerará após a reentrada atmosférica. Ele confessou no telegrama que a totalidade do dano deve ocorrer simultaneamente para explodir Nibiru em pedacinhos ou empurrá-lo para fora do curso. Ele admitiu outras questões também. Como a França não possui mais armas nucleares terrestres, ela conta com um míssil balístico M51 lançado pelo submarino, que tem um alcance de 10.000 km e pode ser equipado com até 10 ogivas de 110 quilotons. A França tem 290 ogivas, ou 31.900 quilotons, à sua disposição, muito menos do que os 66.000 quilotons que Le Gall pensa que destruirão Nibiru. Além disso, a França possui apenas 4 submarinos de mísseis balísticos nucleares, a classe Triunfante, cada um equipado com 16 tubos de lançamento verticais. Assim, um lançamento simultâneo atingiria Nibiru com apenas 7.040 quilotons, como um bebê batendo em um elefante, escreveu Le Gall. Le Gall identificou as deficiências em sua carta, mas, como foi escrita por ele, e não por Macron, que simplesmente a endossou, Trump apenas a repassou a Droegemeier. Embora Droegemeier não seja a lâmpada mais brilhante da caixa, ele percebeu que o plano francês era louco, que usar até 10.000 armas nucleares não afetaria o planeta Nibiru. Le Gall até audaciosamente solicitou a ajuda de Trump, disse nossa fonte. A telegrama, acrescentou nossa fonte, disse que o presidente Trump, como comandante do segundo maior arsenal nuclear do mundo, deveria lançar um bombardeio nuclear simultâneo para coincidir com os esforços da França. Se os Estados Unidos, a França e outras nações que preferem a sobrevivência à destruição lançarem um ataque colossal e unificado, Nibiru certamente não sobreviveria, especulou Le Gall. Por favor, presidente Trump, valorize a humanidade sobre seus próprios desejos egoístas. O futuro está em nossas mãos coletivas. Subir para a ocasião. Seja o homem de princípios, o homem de consciência, o mundo sabe que você pode ser. Espero totalmente que você ganhe sua Casa Branca em 2020, mas você, ou qualquer um de nós, estará por perto quando seu mandato terminar em 2024. Devemos destruir Nibiru, disse parte do telegrama. O telegrama terminou como uma ameaça não tão velada. Sem cooperação, a França agirá unilateralmente. Uma pequena chance de salvação é melhor que nenhuma. Não se sabe se o presidente Trump responderá. Para encerrar, a esmagadora maioria dos cientistas da Terra diz que remover pedras espaciais de qualquer tamanho é uma má ideia.
Mesmo que os itens pudessem alcançar e atingir grandes asteroides ou planetoides, alguns fragmentos grandes inevitavelmente suportariam a entrada atmosférica e colidiriam com a pérola azul esverdeada que chamamos de Terra, causando maior destruição, talvez, do que um Nibiru intacto perigará. Bom pessoal, nesta imagem aqui da sonda Sorro, do dia 8 de novembro de 2019, mostra o meu, o seu, o nosso Nibiru. Aqui está ele, com sua enorme cauda. A França convoca os Estados Unidos e todos os países para destruir Nibiru. Emmanuel Macron endoidou de vez. Mesmo se todos os países cedessem todos os arsenais nucleares para destruir Nibiru, seria uma tentativa vã, porque Nibiru é 7 vezes maior que a Terra. Seria o mesmo que uma picada de uma formiga, um gigante. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Tio. Saudações. Hoje tem atualização da palestra do Dr. Sam. Fiquem com o áudio. 13 de novembro de 2019. Palestra, bom dia, em nome de Deus, o Misericordioso. A Terra está prestes a orbitar e se esconder atrás do Sol em relação ao planeta cometa, e a influência deste corpo celeste sobre ela ainda continua registrando taxas sem precedentes, em comparação com os casos de torções e inchaços severos entre um período de tempo e outro, e com a observação do aumento do período do tempo, e os fluxos e efusões violentos a que a Terra está exposta. Ontem ultrapassou a barreira dos 2100 km e em um precedente perigoso não ocorreu antes. Sabendo que os dados dos ventos solares são muito fracos em comparação com a velocidade do campo do intruso e não excedem 500 km no seu melhor. Dezenas de imagens e dados a cada hora, e velocidades e formas estranhas do campo da Terra, todos eles indicam que já existe uma fonte de eletromagnetismo muito forte se aproximando de nós, que está tornando o campo magnético da Terra um brinquedo pequeno em suas garras. É habitual, durante os últimos anos, a diminuição da severidade das oclusões e distorções do campo da Terra durante este período do ano. Agora encontramos o contrário. E a contagem de terremotos, por conta própria, excede os dados dos últimos anos, e é claro, essas estatísticas são duvidosas, e a contagem correta é muito mais do que diz. Senhores, quando a Terra fala, ninguém será capaz de silenciá-la. Eu mencionei antes que as pessoas não sentirão o que acontece sobre eles somente quando o tremor vem de baixo. Agora estamos no estágio de aquecimento climático extremo, e nós vamos enfrentar um inverno caótico e turbulento e fenômenos que as pessoas nunca viram antes. Secas, furacões e inundações prevalecerão em muitas partes do mundo. Os mapas e os modelos climáticos atuais não serão estáveis e confiáveis. E muitas previsões e expectativas irão falhar. Porque existe uma atmosfera completa que sofre de fraqueza e compressão violenta e causará perturbações gerais ao restante das camadas. Tudo isso se deve aos casos de deslocamento de campo da Terra, mas se a superfície do campo se desaparecesse, e essas distorções e linhas distorcidas viram uma rede dispersa e intermitente acabando com as características do que era um campo repulsivo terrestre de radiação cósmica. Consequentemente, os desastres e terremotos esperados começarão, e a soma desses dados sísmicos ao longo dos anos não passa de ser uma gota no oceano no ano de chegada. Muitas pessoas não acreditam no que eu falo, como já não acreditavam há anos, e agora está acontecendo perante os olhos deles e eles estão em silêncio. O ano de chegada se indicará, e o hóspede pesado se anunciará sozinho. Dezenas de satélites são lançados por países desenvolvidos e outros trabalhando em fazer para eles motores de busca especiais até que o céu da Terra ficou superlotado com um monte de satélites e as pessoas estão claramente vendo tudo isso acontecendo. Porque agora, e neste momento, e todo mundo teme a quebra de cabos ópticos quando a Lei Geral de Emergência esteja aplicada.
Eles estão fazendo o impossível, e procuram se salvar, mesmo com ideias macabras. Mas Deus está em torno deles. Nós todos tem que confiar de que a terra será preenchida com justiça divina, porque ela já está cheia de injustiça. Por que temer então? Digo a todos que estão com medo, onde está sua fé em Deus, o melhor dos mais misericordiosos? Chega de medo, permaneceremos em nossos lares e praticaremos nosso trabalho e nossa vida normal até que Deus decida o que estava em vigor. Jamais nos ocorrerá o que Deus não nos tiver predestinado. Chega de medo, vamos se proteger apenas com a força de Deus. Vamos observar os fatos e dar o tamanho real às coisas. Seguirei com você com essas palestras até entrarmos em meses de ocultação e depois seguirei com você através de comentários ao esclarecer assuntos urgentes. E quando as duas condições concomitantes começarem a se realizar, eu vou parar de escrever e deixar a terra falar por si. E Deus tem a ordem do antes e depois. Paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Tradução Mohamed Najib. Bom pessoal, nesta imagem aqui vemos a posição de Nibiru. Nibiru está aqui, ele se encontra entre Júpiter e Saturno. Esta linha aqui indica a influência do campo magnético de Nibiru sobre a Terra. E esta linha aqui, a velocidade dos ventos solares. Ou seja, a Terra está no meio de um fogo cruzado. Nesta imagem aqui pessoal, do dia 11 de novembro de 2019, vemos que a velocidade do campo magnético da Terra chegou a 2.123 km por segundo. Ou seja, mais um recorde este ano. Nesta imagem aqui pessoal, do dia 9 de novembro de 2019, às 2 horas da tarde, vemos o Nibiru. Esta imagem foi captada pela sonda SOHO. Como vocês podem ver nesta imagem, a Terra se encontra aqui e a velocidade do campo magnético da Terra chegou a 2.123 km por segundo. Imaginem só quando a Terra fazer o seu movimento de translação e ficar aqui, frente a frente com o Nibiru, como não vai estar. 2020 promete, e não promete coisas boas para o nosso planeta. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Tio, e hoje tem a atualização da palestra do Dr. Sam. Fiquem com o áudio. 17 de novembro de 2019. Palestra Bom Dia, em nome de Deus, o Misericordioso. O cometa está atualmente localizado na área da constelação de Sagitário, e está se movendo para a esquerda de Saturno durante o último terço deste mês. Observamos a extensão do declínio de Saturno em direção ao horizonte sudoeste em relação à parte norte da Terra. Temos apenas cerca de um mês para que o Sol entre na constelação de Sagitário como um corpo celeste. Portanto, as observações e monitoramentos via telescópio serão impossíveis da Terra, e continuaremos a rastrear o visitante pesado apenas via satélite. Senhores, a aproximação de massa que esse hóspede representa, como qualquer corpo celeste é interpretada e vista pelo próprio planeta em termos de sua composição de elementos e da oscilação de sua órbita. Esses fenômenos já aconteceram com Netuno, Urano, Saturno e agora Júpiter. A sonda Juno ainda está monitorando as mudanças e as fortes tempestades eletromagnéticas que atingem a superfície de Júpiter e que levam a ocorrência de redemoinhos violentos, sabendo que o vento solar está agora em seu nível mais baixo. Então de onde vieram esses distúrbios que superaram a influência das luas de Júpiter sobre ele? Eu gostaria de explicar um pouco sobre o conceito dos ventos solares. Esses ventos surgem do Sol como resultado de reações na superfície solar. E aparecem como inchaços, equivalentes à explosão de 2 milhões de toneladas de TNT, que essas explosões enviam radiação diferente, como raios X e gama, e um fluxo de prótons e elétrons de alta energia. A ionosfera da Terra reverte grandes quantidades dessas radiações fatais, mas muito pouco dessas radiações escapa em direção à atmosfera. Os elétrons interagem com o oxigênio e o nitrogênio da atmosfera para ocorrer o fenômeno da aurora boreal.
Agora que todos anotem, quando elétrons carregados interagem com oxigênio a uma altura de 60 milhas acima da superfície da Terra, a aurora aparece em uma cor verde amarelada, e quando os elétrons interagem com oxigênio a uma altura de 200 milhas, a aurora fica vermelha. Ao interagir com o nitrogênio separadamente, a aurora fica azul, e com o nitrogênio natural, a aurora fica violeta-vermelho, e se a interação com gás neon ou sódio forma auroras laranja, avermelhadas ou amarelas. Essas cores são limitadas apenas quando ocorrem tempestades solares, mas se esse campo ficou fraco, o carregamento aumentará e os valores de turbulência aumentarão, ressonâncias Schumann, e o clima se torna turbulento e a atividade das correntes de magma subindo e descendo, levando a um deslocamento acelerado de placas flutuantes e a ocorrência de terremotos violentos, como está ocorrendo agora no Anel de Fogo. A maioria desses terremotos ainda está dentro da descarga parcial, porque o campo terrestre ainda não entrou em colapso. Terremotos mega Richter, que quero dizer, é com mais de 8,5 Richter e ocorrem como uma série de terremotos devastadores de várias profundidades. Isso será acontecendo apenas no ano de chegada exclusivamente. Senhores, há quem entenda aí corretamente minhas palavras, a exatidão da estimativa russa não será alcançada, a menos que terremotos de mega Richter tenham ocorrido, junto com colapsos de campo magnético da Terra antes do próximo mês 7 de julho. Minhas palavras são claras. Caso contrário, essa ou qualquer outra estimativa nunca será verdadeira. Atingir as duas condições concomitantes indica a entrada do planeta cometa, a órbita do Júpiter, mas como a aceleração dele é variável, então vai precisar de 6 a 14 meses para chegar, portanto, não podemos ver nosso visitante pesado sentados comendo e bebendo. Mas haverá terremotos e caos violentos em toda a Terra. Os 20% restantes para atingir essa estimativa são representados pelas duas condições acima. Os meses de ocultação são para o monitoramento telescópica e não para a visão macroscópica. De uma forma bem simplificada, se o periélio máximo de Nibiru da Terra, de acordo com o banco de dados Azurisk, de 20 e 26 de fevereiro de 2021, veremos este cometa vermelho daqui a um ano, a partir de sudoeste para a seção norte da Terra. Repito novamente. Se não ocorrer sucessivos colapsos e terremotos, o ano de chegada será atrasado um pouco. Astronomia não é um brinquedo, e estamos lidando com um enigma espacial real, que não pode ser enquadrado dentro das leis da astrofísica. Ele está obedecendo apenas a quem o enviou. Deus tem o antes e o depois. Que a paz esteja com você e a misericórdia e bênçãos de Deus. Bom pessoal, nesta imagem aqui vemos que está acontecendo grandes tempestades na atmosfera de Júpiter. Ou seja, tempestades que nunca foram vistas por lá está acontecendo. Está ocorrendo grandes tempestades eletromagnéticas nos polos, coisa que nunca foi vista graças ao nosso visitante pesado, o Nibiru. E tem gente que diz que não está acontecendo nada em outros planetas, como se essas pessoas tivessem livre acesso. Tipo, eu vou aqui pegar um ônibus espacial e vou lá em Júpiter visitar meu primo, e eu aproveito e vejo o clima como está por lá. Vou lá em Saturno visitar minha sogra, eu aproveito e vejo como está por lá. Aí vem aqui nos comentários e diz, não está acontecendo nada em outros planetas. Como você pode ter tanta certeza que não está acontecendo nada em outros planetas, se você não tem livre acesso a esses planetas? Bom, nesta imagem aqui mostra que está acontecendo grandes perturbações na atmosfera de Júpiter, coisa nunca antes vista. E as tempestades magnéticas nos polos de Júpiter foram aumentando gradativamente. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Tio. Saudações, hoje é 20 de novembro de 2019 e tem atualização da palestra do Dr. Win-San, um astrônomo da Síria, um dos poucos que revela para nós tudo sobre Nibiru. Vamos lá. 20 de novembro de 2019 palestra Bom dia, em nome de Deus, o Misericordioso.
Agora aparece diante de nós, após o pôr do Sol, os dois planetas, Júpiter com seu forte brilho, e à sua esquerda um pouco acima o planeta Saturno, sabendo que o planeta Cometa se encontra agora na região de Saturno. Quis dizer, aparentemente quem olha para Saturno será quase como se estivesse olhando para o nosso visitante pesado. E vai notar o quão baixo grau do ângulo de arco desses corpos celeste, e a Terra está se preparando para entrar nos meses de ocultação. Quando o Sol entrar na constelação de Sagitário daqui quase um mês, o nosso monitoramento irá depois desses meses de ocultação em direção ao lado sudeste do céu da Terra, na parte norte, e através desses planetas, deduzimos a localização do cometa, apenas via telescópio. Marte nos ajudará em nosso monitoramento. A localização do planeta Cometa seria ostensivamente entre Saturno e Marte, e nós vamos ver se ele vai ter uma visão telescópica clara ou não. Isso foi explicado em um diagrama astronômico anterior, senhores. Alguns perguntam sobre o estado da Lua nos pontos de perigeu. Será que vai ser atraída por gravidade do planeta Cometa ou a Terra permanecerá segurando-a? Nós vamos resumir isso em duas possibilidades. Se a posição da Lua no perigeu, que continuará de 36,48 horas em frente ao planeta Cometa com sua cauda meteórica, a Lua será arrastada com a cauda do planeta Cometa e sujeita ao campo do corpo central e, assim, a Terra perderá sua Lua para sempre. Isso resultará em condições difíceis que a Terra enfrentará após retornar à sua órbita devido ao equilíbrio hidrostático e o fim das forças de repulsão polar e afastando do planeta Cometa. A segunda possibilidade é, se a posição da Lua nas horas do perigeu, por trás da Terra, existe a possibilidade de a Terra agir como uma barreira, embora relativamente fraca, e segurar a Lua, porque a Lua está mais próxima da massa terrestre do que Nibiru, e, portanto, há uma chance de a Terra reter a Lua e impedir que ela seja arrastada nessas horas difíceis. Essa hipótese será realizada se o ponto máximo de perigeu for de 15 milhões de quilômetros de acordo com os dados da Zurich, mas se o perigeu, de acordo com os dados da sonda Voyager 2, que passará entre a Lua e a Terra, eu não acho que a Terra manterá a Lua em ambas as possibilidades. Uma observação: se considerarmos que a distância entre a Lua e a Terra é 30 vezes o diâmetro da Terra, e o corpo central de Nibiru será considerado como um volumétrico médio de 7 vezes o diâmetro da Terra, 37 igual 23 unidades de distância diagonal permanecerá vazias. Isso significa que qualquer corpo central passará facilmente entre a Terra e a Lua. Mas o problema é o intenso campo de plasma e a enorme cauda de meteoritos. Quanto a mim, eu acredito mais nas regras de Assuresk 2018 em relação ao ponto de perigeu, mas Deus sabe. Senhores, atualmente, existem cálculos sobre a migração eletromagnética dos polos da Terra, e os resultados concluíram que a migração agora é de cerca de 1 milha por semana, e só o resto do ponto de não retorno é de cerca de apenas 170 milhas, portanto, atingindo esse ponto, se a oclusão permaneceu no ritmo em que vivemos agora cerca de 4 anos. Mas a aproximação de massa continua, então a oclusão é aumentada com a aproximação de massa, de acordo com Newton. Se calcularmos a migração como um cálculo consecutivo, descobriremos que o valor da migração dobrará de acordo com a proximidade da massa. Se estamos imigrando 1 milha agora, isso, dentro dos próximos meses estará 2 milhas, e nos próximos meses 2 mais 2 igual 4 milhas e assim por diante. A duração do tempo, a probabilidade matemática, é menor que o esperado. Portanto, a migração geográfica começará quando a migração eletromagnética atingir o ponto sem retorno, que é um ponto 40, como mostrado na figura abaixo. Senhores, recebo muitas perguntas sobre o que é a estimativa russa. É sobre a intenção implícita do presidente russo de reconhecer Nibiru no início do próximo ano.
e a data de chegada, repito, que esse visitante pesado é movido por quem o enviou, se concretizou o que já tinha dito nos anos anteriores em 80% em relação à data da chegada. E isso com a ajuda de Deus Todo-Poderoso. Agora eu tenho apenas 20% restantes. Não vou confirmar o anos de chegada até que as duas condições concomitantes sejam cumpridas e a proporção esteja concluída, independentemente de qualquer estimativa ou qualquer possível anúncio. Tudo vai aparecer diante de nós, como está acontecendo agora, e quando a terra falar, todos ficarão calados, e ela está aí falando, mas onde estão os ouvintes? Graças a Deus antes e depois, a paz esteja com vocês e a misericórdia e bênçãos de Deus. Bom pessoal, nesta imagem aqui da sonda Sorro, do dia 18 de novembro de 2019, capturada às 12 horas e 12 minutos da tarde, aqui aparece um Nibiru, uma perspectiva de visão ao lado do Sol. Na palestra de hoje o Dr. Sam falou na possibilidade da Terra perder a Lua quando o Nibiru alcançar o seu perigeu em relação à Terra. Vocês já pararam para pensar se isso acontecer? Porque a Lua é quem controla as marés na Terra. E a Terra sem a Lua vai ficar um pouco diferente. O sistema aqui na Terra vai ser todo modificado. Mas como o Dr. Sam falou, é apenas uma possibilidade. Porque se a Lua estiver no lado oposto de Nibiru, quando o Nibiru alcançar o seu perigeu em relação à Terra, possivelmente a Terra segura a Lua e não deixa ela ser arrastada pela cauda de meteoro do Nibiru. Então vamos torcer para que a Lua não seja levada junto com o Nibiru, quando o Nibiru estiver passando no ponto mais próximo da Terra. Olá pessoal, boa tarde a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Tio. Saudações. Hoje é 25 de novembro de 2019 e tem a atualização da palestra do Dr. Sam, tradução do nosso amigo Mohamed do grupo. Vamos lá. 24 de novembro de 2019 Palestra Bom dia, em nome de Deus, o Misericordioso. Nosso visitante pesado agora está se movendo aparentemente para a esquerda de Saturno e passou pela área de estrelas do colar em Sagitário. Se olharmos para o céu após o pôr do Sol nesses dias, encontraremos uma bela associação feitas pelo planeta Vênus e Júpiter, um pouco à esquerda de Saturno. Senhores, o posicionamento desses planetas está atualmente na constelação de Sagitário. E podemos observar o quão baixo ângulo do arco em direção ao pôr do Sol, e a aproximação do Sol do arco para começar os meses de ocultação. Quanto à situação na Terra, a ocultação de dados ainda continua por muitas horas, especialmente nos períodos em que ocorreram anormalidades e distorções de campo, e não descarto que essas distorções tenham se tornado verdadeiros colapsos do campo, mas eles não querem apresentar isso em público. Se eles esconderem todos os dados, a Terra não ficará em silêncio. Os sismólogos acham que os valores da intensidade sísmica pairando em torno de 6 Richter estão se tornando mais frequentes. O que mostra que a oclusão eletromagnética está tomando uma tendência crescente, e a migração de polos eletromagnéticos continua a aumentar, e como não, o aquecimento da estratosfera sobre o polo norte está em torno de 40 graus, e a camada de ozônio 3 está passando por um desbaste de grandes áreas. E todos sabem que a camada de ozônio está presente na estratosfera e, se nós o pressionamos, teria 3 centímetros de espessura. A distribuição do ozônio em relação à densidade é concentrada apenas em baixas pressões, então como seria nas altas pressões que são controladas ao longo do círculo polar, que excederam 1050 megabytes? Este é o caos climático que estamos vivendo agora, que trará secas para áreas, e inundações e furacões para outras áreas. Como representou anteriormente, que as camadas de atmosfera se assemelham a uma corrente com série de anéis. Se um dos anéis da série for abalado, o resto das partes inevitavelmente tremerá. É isso que está acontecendo agora. Gostaria de resumir as datas do movimento orbital do nosso pesado hóspede até que ele chegue até nós, e acompanhamento das mudanças na Terra e do clima e como protegê-los.
Quando as duas condições concomitantes forem entendidas, saberemos que o planeta cometa já passou pela órbita de Júpiter. Em seguida, iniciarão os próximos eventos, que são os seguintes: terremotos violentos, a erupção de muitos vulcões ativos com aqueles que dão avisos de quase erupção e predispõem à cinética, e terremotos adormecidos por milhares de anos, diferenças gravitacional da Terra e início do desvio axial correspondente ao equilíbrio do campo de massa, grande atividade das correntes de magma e extremos climáticos é clara e anormal. Quando passa a órbita Circe, o cinturão de asteroides, a cauda do plasma começará a se formar, explicada anteriormente pelo conceito eletrônico, com um aumento perceptível na luminosidade do corpo central e começará a aparecer através de pequenos telescópios ou visão a olho nu em condições climáticas ideais. Neste momento, a comunicação será interrompida, e a lei geral de emergência será imposta. A frequência de terremotos violentos aumentará em magnitude, e as placas tectônicas começarão a mudar como resultado da diferença gravitacional do eixo da Terra, a crescente perda de tempo de torque, que gera mais atividade das correntes de magma e erupções dos maiores vulcões da Terra, e um embaraço climático desconhecido, ao chegar à órbita de Marte, será vista por todos os habitantes da Terra como uma visão preliminar do sudoeste e com brilho além do brilho de Vênus e com uma cauda vermelha relativamente longa. Terremotos varrerão a Terra, uma mudança continental e uma clara inclinação do eixo da Terra, como acontece agora em seu campo eletromagnético, grande erupção vulcânica, clima extremamente turbulento, caos para humanos e não humanos. Ele orbitará o Sol alinhado com órbita de Mercúrio como um periélio e segue em nossa direção para emergir cerca de 1,5 mês do leste para o sul, como um cometa vermelho com um enorme núcleo giratório com uma cauda plasmática, como coluna de fogo, cobrirá os céus da Terra de leste a oeste, atingindo um comprimento de cerca de 200 milhões de quilômetros. A Terra entrará no campo do plasma primeiro, porque sua densidade molecular é menor que a cauda do meteorito, onde os eixos da Terra são invertidos, e a queda dos meteoros inevitável. E isso já foi explicado em detalhes, e vai acontecer o que foi dito em Alcorão sagrado pelo céu, que proporciona a volta, e pela terra, que se fende. Senhores, este é, resumo abreviado, do que vai acontecer. Deus sabe de todas as coisas, e Ele quem são seus servos. Muitas pessoas ignorantes entenderão minhas palavras como o ponto de ridículo e zombaria, e como um filme da indústria de Hollywood. Mas, infelizmente, minhas palavras anteriores, que levaram à imprudência, alcançou em 80% até agora, apenas 20% deixaram para entrar nesses eventos. Será que eles não sabem que as palavras da verdade de Deus inevitavelmente se realizam? E o que é mencionado pelos ditados dos profetas é a realidade absoluta. Mas é difícil para os ignorantes entender, como Deus os adverte através do Alcorão. Os hipócritas temem que lhes seja revelada um sinal que evidencie o que há em seus corações. Dize-lhes: escarnecei, Deus revelará o que temeis. E quanto ao caminho da sobrevivência, nenhum mapa, nenhum lugar seguro. No entanto, somente a fé em Deus é o escudo, e como Deus disse em Alcorão, então os salvaremos os nossos mensageiros juntamente com os fiéis, porque é nosso dever salvá-los, e Deus tem a ordem do antes e depois. Paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam sobre vocês. Bom pessoal, nesta imagem aqui mostra um enorme buraco que está na camada de ozônio da Terra. Muitos dados estão sendo ocultados de nós nos últimos dias. O Dr. Sam, nessa palestra, deu detalhes do que pode acontecer com a Terra quando Nibiru se aproximar. Muitas pessoas vão desmaiar de terror das coisas que acontecerá com a Terra, mas nós já estamos preparados e vamos saber o que fazer na hora. Diferente das pessoas que nada sabem do que vai acontecer no futuro próximo. Vão desmaiar e vão entrar em pânico, pensando que é o fim do mundo, mas não será. Depois, quando o Nibiru passar, o Sol vai raiar novamente e vamos dar continuidade à vida na Terra.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Tio. Um salve a todos vocês. Hoje é 27 de novembro de 2019 e tem palestra do Dr. Sam. Vamos ao áudio. 27 de novembro de 2019 palestra Bom dia, em nome de Deus, o Misericordioso. Estamos perto do final do mês de 11 deste ano e nosso hóspede pesado está se movendo, ostensivamente em direção à esquerda de Saturno, e permanecerá assim até entrarmos nos meses de ocultação. Para saber sua posição astronômica aproximada, devemos olhar para a Lua no dia 30 deste mês após o pôr do Sol. Ele será um pouco à direita da Lua e à esquerda do planeta Saturno, ou seja, a área aparente entre a Lua e Saturno, e nós vamos notar o quão baixo é seu grau de arco, e a falta de tempo para a observação telescópica. Esta região será o princípio na visão inicial do ano de chegada, mas não é agora, mas agora estamos vendo o crescente impacto e a influência deste visitante na Terra. Ao mesmo tempo, a grande maioria das pessoas ainda não acredita naqueles bagatelas sobre este planeta lendário. Senhores, se a Terra tremer em nosso país, como aconteceu ontem na Albânia, as pessoas crerão na promessa de Deus na Terra? É claro que não. O que mais tem? Pessoas que não acreditam. Eles dirão que são terremotos passageiros, existem desde os tempos antigos. Mas se houvesse uma série de terremotos rachando a terra e acordando os vulcões adormecidos, e o caos prevaleceria em todos os lugares, as pessoas acreditarão então? A resposta é simplesmente sim, mas depois que é tarde demais, infelizmente. E exatamente isso que eu quero dizer com as duas condições concomitantes restantes para o dia da chegada. Como antes do dilúvio, as pessoas comiam, e bebiam, e brincavam, e quando o dilúvio chegou afogou todos. Isso será o caso em breve, é como a história estivesse se repetindo. Mas a opressão de Deus é severa. As placas continentais estão agora se movendo em um ritmo mais rápido, e a pressão do continente africano em direção ao nordeste tornou a região dos Balcãs, sudeste da Europa, vulnerável a terremotos fortes e a previsão para mais terremotos. Até as falhas de Antáquia e do Mar Vermelho começaram a se mover com terremotos fracos a moderados. Mas os cientistas os incluem na lista de descarga natural. No ano passado, aumentou o número de terremotos de 5 Richter. Agora, aumentou o número de terremotos de 6 Richter, que se tornarão quase diariamente. Apesar da manipulação da força decimal, essas subfalhas só se movem por causa das falhas gigantes como o Atlântico e o Pacífico. O movimento delas aumenta à medida que a frenagem eletromagnética do torque do eixo da Terra aumenta. E a ocorrência de diferença gravitacional, prevista, que será o primeiro passo em direção à reversão dos eixos da Terra, de acordo com a realização do equilíbrio do campo entre as duas regiões, Terra e do cometa. Terremotos se estenderão lentamente a todas as partes da Terra sempre que a data de chegada se aproximar, e deixarei a Terra para falar sua língua. Se eu falasse agora sobre o futuro próximo, eles vão dizer que sou pessimista e pretendo assustar as pessoas. Mas meus cálculos com a ajuda de Deus não erram. Estou escrevendo esta palestra. Um terremoto ocorreu hoje na região de Balcãs quase de magnitude 7 Richter. Eu acho que a magnitude do terremoto será sentida relativamente pela população do Mediterrâneo Oriental, e por isso eu disse que deixarei de escrever palestras daqui a um mês para deixar a Terra falar sobre a data de chegada. Repito, as pessoas não sentirão o que o céu esconde acima dele até tremer a terra debaixo dos pés. Quanto aos amigos que perguntam sobre o conceito de equilíbrio hidrostático, isso é explicado da maneira mais simples possível, o que faz com que a atmosfera se mantenha acima de nós, independentemente das forças das oclusões atualmente praticadas. A soma da força da gravidade da Terra com a pressão atmosférica é zero.
Ou seja, as forças da pressão do gradiente impedem a atmosfera de se dispersar e a tornam uma camada densa, e assim, o equilíbrio é alcançado entre as forças radiais, atração, e a pressão oposta. Para se tornar a Terra como um corpo coerente, isso é chamado de equilíbrio hidrostático. Esse equilíbrio também impede que corpos celestes no espaço se aproximem por causa das forças de atração e ostracismo eletromagnético entre eles, cujo resultado é zero. Assim, cada estrela forma um sistema solar integrado, e não se desloca nem um pouco, o que deixa o universo sendo um sistema em harmonia, cada um orbitando uma órbita. Gostaria de avisar finalmente sobre qualquer imagem ou artigo que se espalhe aqui e ali, sem uma fonte ou coordenadas confiáveis. Isso se tornou o desejo de muitos para conquistar fama e ser conhecidos por todos, a custo das pessoas e suas emoções, mas Deus está em torno de tudo. Paz, misericórdia e bênçãos de Deus. Vocês acham, pessoal, que quando o mundo estiver de cabeça para baixo e tudo que o Dr. Sam falou estiver acontecendo, ele vai parar com suas palestras? Eu acho que não, acho que ele vai continuar com suas palestras até o final. Bom, nesta imagem aqui vemos a posição de Nibiru no dia 30 de novembro de 2019. Ele vai estar entre Saturno e Lua, entre os dois, logo quando o Sol estiver se pondo às 18 horas e 5 minutos. Olá pessoal, um bom domingo para vocês. Hoje é 1 de dezembro de 2019 e tem atualização da palestra do Dr. Sam. Fiquem com o áudio. 1 de dezembro de 2019 palestra Bom dia, em nome de Deus, o Misericordioso. Estamos agora no início do último mês do ano de 2019. Temos cerca de 20 dias para entrar no período de ocultação que se estende desde o final do mês de 12 dezembro até o final do mês de 4 abril, e assim, a observação telescópica irá da Terra em direção à constelação de Sagitário, para seguir a observação e acompanhar as imagens através dos satélites especializados, como a sonda SOU, e também acompanhar os efeitos do visitante pesado através do que vemos dos eventos na Terra. O número de terremotos fortes que igualaram ou excederam 6 na escala Richter durante o último mês foi de cerca de 33 terremotos, com vários casos de oclusões e distorções raras de campo magnético da Terra. Isso sem mencionar que a Terra está orbitando longe da fonte do intruso. Ontem à noite a velocidade do campo magnético do intruso excedeu a barreira de 1.250 km e se aproximou do limite crítico. No geral, essas são índices muito altas não vistas na Terra em anos anteriores. Senhores, eu recebi muitas perguntas sobre a palestra do Dr. Michio Kaku falando sobre o cometa planeta. Eles me pedem para esclarecer os principais pontos nela, e se não fosse por este cientista excepcional, que tinha uma longa história de observação de Nibiru, e o responsável por pesquisas dignas que valem a pena, eu não iria mencionar as palavras dele aqui para vocês. Fiquem sabendo que este cientista é um dos pioneiros dos cientistas da Terra, que falou com ousadia e com experiência sobre esse objeto visitante. Ele é um dos contemporâneos do cientista Carlos Ferrada e outros. Ele citou sua explicação e elaboração como uma pesquisa comparativa dos fatos concretos, e como eu desejava compartilhar minhas pesquisas de 30 anos com ele. Mas, infelizmente, os árabes acham que são grandes demais para acreditar nesses mitos e lendas. Eu vou resumir o que vem nesse link. Primeiro ponto, diz o Dr. Michio Kaku, anteriormente, a influência de Nibiru na Terra era limitada a apenas uma fração de 1% de seu efeito total. Mas nos meados do mês 10, o efeito dobrou tanto que chegou a 25%. Sim, isso ficou evidente diante de nós através das distorções de campo enfrentadas pelos campos iônicos da Terra e da ascensão da ressonância Schumann, e índices recordes com um aumento na frequência de terremotos e erupções vulcânicas, sabendo que a Terra está se afastando desta fonte, e portanto, deve acalmar as coisas. Mas o oposto está acontecendo como resultado da crescente aproximação dele no interior do sistema solar.
O segundo ponto, a Terra passará por uma mudança polar catastrófica e resultará em ondas de maré superiores a 100 metros de altura. Eu disse anteriormente que o movimento dos fluidos na superfície estará sujeito a um movimento radial. Primeiro, quando a Terra parar, o fluido passará do equador para os polos, e quando a Terra sai do campo plasmático e a rotação gradual começa, a água retornará mais fortemente dos polos para o equador, como uma segunda migração pela qual o equilíbrio hidrostático de líquidos na superfície do planeta é realizado. O terceiro ponto, terremotos excedem 11 na escala Richter. E obviamente, isso está acima da escala logarítmica Richter. É isso que quero dizer com a realização de megaterremotos acima de 8,5 Richter no ano de chegada. O quarto ponto, o raio do campo de Nibiru é de cerca de 48,6 unidades astronômicas, cada unidade astronômica é igual a 150 milhões de quilômetros, ou seja, a distância entre a Terra e o Sol. E qualquer corpo celeste que entrar neste vasto campo será inevitavelmente influenciado por Nibiru, e eu já mostrei na minha pesquisa anterior que o raio do efeito é de 47,5 unidades astronômicas. A diferença entre a minha pesquisa e a dele é quase uma unidade astronômica e é ignorada diante dessas vastas distâncias no espaço. O quinto ponto, o Dr. Michio Kaku levantou a hipótese de que o corpo central de Nibiru possui um feixe eletromagnético de alta intensidade que não permite a passagem de luz visível e invisível, exceto pela que sai do núcleo, o que é considerada muito radioativa, gerada por explosões que saem de seus campos dos polos como raios gama, e isso está sujeito ao princípio das estrelas de nêutrons pulsante. O que eu cheguei corresponde, em certa medida, às palavras do Dr. Michio, como Nibiru é um tipo especial de estrelas atróficas que absorvem luz e leva dezenas de milhares de anos para chegar ao nível da estrela de nêutrons. Sua temperatura superficial é de 40 graus Celsius, mas é um corpo celeste eletromagnético com um privilégio que excede o campo da Terra em 200 vezes, coberto por densas nuvens de poeira magnética saturadas com óxidos de ferro e com um núcleo radioativo que gera campos tão severos. O sexto ponto, o severo campo de Nibiru, quando se aproximou de Saturno, causou um anel eletromagnético circular que inclina 27 graus do anel principal para 26 graus e uma espessura de 6 a 12 milhões de quilômetros, que foi formado a partir de poeira e detritos retirados do anel principal. Alterações na Lua de Saturno, Encélado, foram detectadas pela ocorrência de jatos de fumaça de poeira e de uma fenda profunda semelhante ao que acontece na Terra a partir de vulcões. E a Lua Titã mudou de cor verde do lado escuro de Saturno e o desvio dos anéis principais do planeta como um ângulo reto. Isso eu vi nas mudanças dos anéis de Saturno dos anos anteriores, sem isso ser observado e reconhecido publicamente ainda. O sétimo ponto. A sonda Pioneer 10 estava à direita de Nibiru quando ele estava entre as órbitas de Urano e Saturno com rotação no sentido horário. Isso fez com que a sonda fosse inclinada e empurrada com força, quase deixando-a perdida no espaço. Os conjuntos dos sensores da sonda Voyager 1 e 2 e Pioneer 10 e 11 assumiram a observação do Nibiru desde 1979. Alguns teriam sido abalados e quase destruídos pelo impulso, se não fosse pelos controles estáticos, que são especialmente preparados para esse assunto, e as sondas ainda estão funcionando. O oitavo ponto, Nibiru chega até nós com perigeu máximo e focará seu campo em direção à Terra paralelo ao vento solar, e fará com que o torque do eixo da Terra gire sentido horário, e com a intensa propulsão orbital como aconteceu com o Pioneer 10, e ele agora está diminuindo o torque à medida que se aproxima. Isso que quero dizer com perda de tempo como um cálculo consecutivo na medida de aumento de oclusões, frenagem, eletromagnéticos, como o que é praticado agora, no campo terrestre.
Estes são os destaques em comparação com minha pesquisa, e depois que eu expliquei a você essa palestra. Deixo agora a vocês para me dar suas opiniões sobre o que está neste link. E Deus tem a ordem do antes e depois. A paz esteja com vocês e a misericórdia e bênçãos de Deus. Bom pessoal, na palestra de hoje não teve imagens nem gráficos de Nibiru, então não tenho muito o que comentar. Olá amigos do canal, boa tarde a todos vocês e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é 4 de dezembro de 2019 e tem a atualização da palestra do Dr. Sam. Vamos lá. 4 de dezembro de 2019 palestra. Bom dia, em nome de Deus, o Misericordioso. O Sol está agora na constelação de Escorpião. E dentro de alguns dias entrará na constelação de Sagitário, e assim, começará conosco a contagem regressiva para a despedida de observação telescópica deste ano, e vamos aguardar cerca de 4 meses para reassumir, e continuar nossa observação telescópica, no final de abril para ver o que aconteceu na estrutura formal de nosso hóspede pesado. Agora o campo de observação da sonda Sol, Lasco 3 mostra várias estrelas que pertencem à constelação de Escorpião. Essas estrelas, quando entram no campo de observação da sonda Sol todos os anos, nos alertam para os próximos meses de ocultação periódica. As estrelas são o seguinte, no círculo amarelo. 3 estrelas chamadas Delta Escorpião, no círculo vermelho, estrela do coração de Escorpião, que é maior do que nosso Sol cerca de 360 vezes e cerca de 660 anos-luz, uma estrela vermelha brilhante. As pessoas pensam há muito tempo que é um planeta cometa, no círculo verde, uma estrela chamada Alniat. O indicador verde indica a última imagem do planeta cometa, e assim, acompanharemos as imagens desse quebra-cabeça espacial durante os meses de ocultação apenas por satélites, e qualquer imagens publicadas aqui e ali de Nibiru de observação terrestre estão incorretas e falsas. Senhores, os cientistas ocidentais ainda estão orando e vagando em um círculo vicioso e não encontram uma explicação, por conta própria, do que está acontecendo com a Terra a partir de perturbações climáticas raras e sem precedentes e atribuídas ao desconhecido. Eles sabem implicitamente o que causou, suas declarações são sucintas, e suas comédias cômicas continuam rindo da mente das pessoas. E Deus está em torno de todos eles. Eles dizem, de onde vem o aquecimento anormal da estratosfera? E os vórtices polares são fragmentados anormalmente e deslizam até as larguras baixas, e chegam no Equador. Eles estão muito preocupados com o estado do clima da Terra e seu aquecimento. E então chega o secretário-geral das Nações Unidas para soar um alarme de que a Terra está sob um ataque espacial que muda o clima para pior. Mas o que preocupação é essa? E que ataque espacial na Terra agora? E por que agora? O escudo de íons da Terra está dando seu último suspiro através das taxas do campo terrestre publicadas perante de vocês, mas o que está acontecendo agora é que o campo magnético da Terra está sendo comprimido e enfraquecidos, mesmo em velocidades fracas do campo do invasor. O que nos mostra a extensão da fraqueza geral do campo exausto a desempenhar em seu papel de proteger a Terra. Isso é evidência suficiente sobre o que eles perguntam sobre esses cientistas. Mas o problema se eles declararem a fonte desses campos de intrusos, de onde veio isso? E aqui está o ponto final. Porque a Terra quando falar silenciará a todos, inevitavelmente. Vale a pena lembrar vocês que ontem à noite as velocidades estranhas ultrapassaram a barreira de 1000 kms, que causou deformações severas do campo mesmo com dados de ventos solares nos níveis mais baixos. Temos apenas o último passo para entrar no estágio de sucessivos colapsos. Senhores, minhas palestras são científicas e permanecerão científicas, e eu não quero que a política entre no meio nunca, mas, apenas por uma questão de saber.
Gostaria de informá-lo sobre o estado de medo e pânico de alguns elementos da elite perto da data de chegada, de acordo com o programa espacial russo para 2018, chegando ao ponto de esconder os fatos entre si, enganando uns aos outros, e vocês decidem, e a paz esteja com vocês e a misericórdia e bênçãos de Deus. Bom pessoal, nesta imagem aqui da sonda Sorro Lasco C3 do dia 2 de dezembro de 2019, mostra a constelação de Escorpião, que está aqui, que o Dr. Sam falou. Aqui está as 3 estrelas de Escorpião e aqui no centro está a estrela também de Escorpião, que é muito maior que o nosso Sol. E aqui acima está o nosso Nibiru, chegando a cada dia mais perto da órbita de Júpiter. De agora em diante só será possível imagem de Nibiru através das sondas, porque ele entrará nos meses de ocultação, ficando atrás do Sol, impossibilitando a visão tanto macroscópica como telescópica. Ou seja, qualquer imagem que aparecer de Nibiru por esses dias da Terra será imagens falsas. E aqui está a mesma imagem, só que com um zoom, do nosso querido Nibiru e sua enorme cauda. Olá pessoal, boa tarde e saudações a todos vocês. Hoje é 9 de dezembro de 2019 e tem a atualização da palestra do Dr. Sam. Vamos lá. Palestra Bom Dia, em nome de Deus, o mais gracioso, o mais misericordioso. Estamos prestes a entrar nos meses de ocultação e temos apenas 10 dias à nossa frente. Mas o nosso hóspede se recusa a dizer adeus sem que as pessoas saibam onde será a hora de dizer adeus. Este hóspede nos dará uma data em 20 de dezembro de 2019, após o pôr do Sol no brilhante planeta Vênus, associado com ele aparentemente, mas sem visão macroscópica, mas com configurações telescópicas adequadas e conhecidas por vocês. Ele não pode ser detectado até que haja um céu claro, para que aqueles sortudos possam tirar uma última foto dele, ou esperaremos até o final do próximo mês 4, abril 2020, para retornar à observação telescópica. Senhores, quando o céu fica nublado, as pessoas simplesmente dizem que choverá. Mas essa chuva exige condições físicas específicas, que são uma região superior fria, uma queda da pressão do ar e nuvens que atingiram um nível alto de umidade. Agora nós vamos nos concentrar na terceira condição, que é o limite de saturação. Enquanto as nuvens forem alimentadas como umidade e vapor de água, haverá mais oportunidades para a chuva, o que representa um aumento de limite de saturação para as nuvens, para que assim, a condensação das moléculas de água aconteça, e finalmente a chuva. Vamos comparar este exemplo simples com o que está acontecendo agora com a Terra. A Terra está agora exposta aos pulsos eletromagnéticos de alto nível, levando a muitos casos de distorções de campo que atingem os limites do quase colapso, deformação de campo, e enquanto essa oclusão continuar, seu pulso de turbulência geral aumenta mais. Até ontem, atingiu uma taxa recorde durante uma hora, aproximadamente 158%. Em outras palavras, o limite absoluto excedeu a margem de 58%. E esse limite é sem precedentes. Agora vamos chegar ao pico orbital mais distante do nosso pesado visitante no próximo mês, atingindo níveis superiores. Mas, e se esse intervalo de tempo estender por longas horas? E se essas distorções transformaram em colapsos de campo? Isso não indica nada. Nisso chegar alguém e diz, isso é por causa das manchas e tempestades solares que a Terra enfrenta. Se compararmos essa conversa com os dados do suposto vento solar, encontraremos esses dados com uma visão futura dele, nos níveis mais baixos. Então, de onde veio toda essa turbulência toda? Senhores, eu estou muito correto em que eu já falei, uma alta porcentagem das minhas palavras foi concretizada, pela graça e ajuda de Deus. Eu tenho apenas uma pequena porcentagem que faltou para saber a data da chegada, e essa porcentagem não será alcançada até depois que a Terra ultrapassar o limite de saturação. E então, o descarregamento começará inevitavelmente. E então as pessoas sentirão o que o estavam levando como zombaria.
Quando a terra tremer debaixo deles, a promessa de Deus chegará sem dúvida, e esses dados se tornarão mais ferozes, e terremotos se espalharão por toda parte, e vulcões entrarão em erupção em todas as partes da terra, e os polos da terra inverterão contra os incrédulos. Para que a terra seja uma herança para os servos justos de Deus, então os salvaremos nossos mensageiros, e aqueles que realmente acreditam em nós, também salvaremos os crentes, e com base nessas palavras, estou mais determinado do que nunca de parar com minhas palestras e deixar a terra falar por si. Se eu disser que vai acontecer isso, ou aquilo, eles vão me acusar de intimidar e assustar as pessoas. Mas vou deixar a terra dizer a eles na sua própria língua, e todos vão calar a boca. Essa é minha última palestra, e será uma lembrança para vocês, e uma referência científica, fixa, clara e simples. Minhas palavras sobre isso são claras e não estão sujeitas a questionamentos e mudanças. Mas há alguns que ainda estão procurando em águas turvas e sujas e mudando minhas palavras. Cuidado com eles, por favor, mas Deus está em torno de todos eles. Eu estarei com você através de breves comentários apenas quando necessário, e apenas os mais sábios vão entender o que está entre linhas dos meus comentários, e Deus tem a decisão do antes e depois, e que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Bom pessoal, aqui nesta imagem mostra a última coordenada de Nibiru para este ano, para o dia 20 de dezembro de 2019. Aqui mostra que Nibiru vai estar ao lado de Vênus às 4 horas e 42 minutos da tarde, perto do Sol se pôr. E aqui embaixo está as coordenadas para quem quiser fazer apontamento com um telescópio. Só lembrando que este será o último dia para tentar captar Nibiru com o telescópio, porque depois ele vai ficar atrás ou ao lado do Sol, e possibilitando tanto visão macroscópica como telescópica. Nesta imagem aqui, pessoal, do dia 6 de dezembro de 2019, mostra que a ressonância Schumann bateu um novo recorde, chegando a um pico muito elevado. Nesta outra imagem aqui mostra que o vento solar está normal, não chegando nem à categoria G1 nos últimos 27 dias. Valeu pessoal, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!